E essa aula, eu prometo para vocês que vai ser uma aula espetacular, ok? Porque nessa aula que eu vou ensinar vocês o segundo e o terceiro pilar que você precisa aprender para construir a sua liberdade financeira. E se você vai aprender e colocar em prática o que eu vou ensinar nessa aula, eu prometo para vocês que você realmente vai começar a construir a sua riqueza em 2018, ok? Nós vamos falar hoje sobre como corrigir padrão de vida e eu vou explicar porque isso é exatamente a âncora onde a maior parte das pessoas caem e a maior parte das pessoas não construi a liberdade financeira por causa de que tem padrão de vida. Então, hoje nós vamos aprender como corrigir padrão de vida. E a segunda coisa que nós vamos aprender como sair das dívidas. Eu vou começar a dar para vocês a primeira aula de abertura de como quitar as dívidas. E essa aula, confia em mim, a aula de sair das dívidas é talvez a aula mais importante que todo brasileiro deveria aprender e deveria participar. E nós falamos sobre quatro pilares que a pessoa precisa aprender para construir a riqueza dele. O primeiro pilar chama mentalidade. Foi abertura de você começar a ter a vontade para entender como importante, presta atenção à palavra, importante construir a sua mentalidade correta, porque com mentalidade errada, pode anotar para vocês, você não chega a lugar nenhum na vida. Em nenhum ramo, especialmente na questão financeira. E a maior parte das pessoas, 97% das pessoas, tem péssima mentalidade financeira. E a mentalidade financeira é o fator principal que define o seu sucesso ou o seu fracasso. Eu contei na primeira aula um pouquinho minha história, não vou repetir ela, mas por erros, quando eu cheguei para o Brasil, eu sou israelense, quem ainda não percebeu esse sotaque e pensou que eu sou da Bahia, não, eu sou israelense mesmo, ok? E eu contei na minha história que nos primeiros 2 anos aqui no Brasil, eu fui à falência 2 vezes, e foi a falência para um estrangeiro, é uma falência muito mais feia do que uma falência para um brasileiro. E eu fui à falência para chegar para o ponto que não tinha o que comer, nem onde morar, e eu culpava todo mundo na minha situação. Eu culpava que Brasília é um país muito caro, que São Paulo, onde eu morava, que aluguel era caro, que as contas, que as coisas, tudo. Menos a única pessoa que era responsável pela minha situação, que fui eu. Eu tinha péssima mentalidade. E corrigir a nossa mentalidade é o primeiro passo, que você precisa para começar a corrigir a sua mentalidade. É corrigir a sua mentalidade. Isso que a gente falou. A gente falou da diferença entre a mentalidade de classe média e a mentalidade de consumo, de gastar tudo que ganha e tudo que ele quer construir. Ele faz simplesmente tudo que ele quer construir na vida, ele faz a base de financiamento, se simplesmente endivida cada vez mais, ok? E a classe média, a gente falou que vive em 2 mentiras a vida toda. A primeira mentira, ele acredita que hoje ele não tem dinheiro, hoje não está sobrando dinheiro, porque ele não ganha o suficiente e o custo de vida dele é muito alto. Mas ele tem certeza absoluta que amanhã, quando as coisas vão, ele vai ganhar mais, amanhã quando ele vai ser promovido, amanhã quando os ganhos da empresa vão aumentar, aí sim vai resolver tudo. E sabe o que é mais incrível? Nunca resolve. Simplesmente isso. Ele simplesmente ganha mais, gasta mais, ganha mais e nunca sobra nada. E isso é a triste realidade do classe média. Ok? E a gente falou da mentalidade do classe dos ricos, que é totalmente diferente, que rico, a fórmula da riqueza, rico gasta menos do que ganha, o dinheiro que sobra ele investe em ativos, que vai lhe render uma renda passiva. Renda passiva, a gente falou que pode ser juros bancários, direitos autorais, royalties, aluguéis, que eles vão ser igual ou maior do que seu padrão de vida. No dia que vai construir isso, vai construir a sua liberdade financeira. Simplesmente isso. Isso a gente falou na primeira aula. Voltando, então a mentalidade é o primeiro pilar. Hoje nós vamos trabalhar em cima do segundo e o terceiro pilar. Qual é o segundo ou terceiro pilar? O segundo e o terceiro pilar, estamos falando de padrão de vida correto, que vai permitir para você construir a sua mentalidade. E a segunda coisa, o terceiro pilar chama sair de dívidas. Então vamos começar a falar a primeira coisa, de construindo padrão de vida correto. Todo mundo está vendo aqui o que eu escrevi aqui? Ok. Beleza. Nessa coluna que eu estou falando, anota para vocês. Anota para você no seu caderno. A primeira regra, a primeira para você corrigir o seu padrão de vida é saber quanto você gasta por mês. E parece uma coisa óbvia, mas vocês não vão acreditar quanto essa coisa não tem nada de óbvio para a maior parte das pessoas.
A maior parte das pessoas não sabe quanto eles gastam por mês. Simplesmente isso. Eles acham que eles sabem, eles têm uma noção quanto eles gastam, mas não sabem. E eu vou falar para vocês uma coisa. No Brasil, no país onde os juros são mais altos do mundo, o Brasil onde ele te oferece cartões de crédito e te dá crédito para gastar, no país onde seduz você o dia todo através de propaganda, gastar dinheiro, não saber quanto você gasta por mês é um suicídio financeiro. E tem muitas pessoas por aí que estão se matando e não sabem quanto eles gastam por mês. Simplesmente isso. Ah, bem, mas eu sei a maior parte. Não é suficiente. Você tem que saber exatamente centavo por centavos. Ah, mas bem, você quer que eu vire um mesquinho, que eu escreva qualquer valor? Resposta sim. No Brasil, 10 reais a mais ou menos por dia pode representar 300 reais no final do mês. 300 reais que você usou, que talvez você não tinha esse dinheiro, 300 reais por mês pode representar em um ano 3.600 reais de negativo. E se você usou o cheque especial ou cartão de crédito para completar a sua renda, isso quer dizer, simplesmente, isso quer dizer que você está criando uma dívida. Presta atenção. Você está criando uma dívida de 8, 10 mil reais no final do ano. E se você não tinha 10 reais sobrando no final do dia, imagina você ter 10 mil reais agora para quitar dívidas. E isso que está acontecendo no Brasil. Muitas vezes as pessoas não sabem quanto eles gastam, eles não anotam. Então, anota para você. A primeira coisa que você tem que saber é quanto você gasta por mês. E não é mais ou menos, não é eu acho, não é eu acredito. Você tem que anotar o dia todo. Você pode usar aplicativo no celular, você pode usar planilha no computador. Para mim não importa, desde que você tenha um registro exato, centavo por centavos. Eu sou do mundo antigo, para quem tem, você pode escrever no celular, pode ficar com caneta e papel no bolso, e cada centavo que sai do seu bolso, você anota. No final do dia, você chega para planilha financeira, eu vou dar para vocês agora uma planilha financeira que vocês podem usar, você coloca tudo lá, e aí pela primeira vez, depois de 30 dias, você vai saber exatamente quanto você gasta por mês. E esse é o primeiro passo para você construir, primeiro passo para você poder construir um padrão de vida correto. Porque se você não faz isso, gente, esquece. Porque tudo que você vai viver, eu chamo isso achismo. Ah, eu acho bem. Não, eu acredito. Não, deve ser isso. Não, eu devo gastar isso por mês. Isso é péssimo no Brasil. Péssimo no Brasil, onde cheque especial chega para 350% ao ano. Isso, péssimo. Então, você tem que saber exatamente quanto você gasta por mês. Claro para todo mundo esse ponto? Então, primeiro passo, saber quanto você gasta. Segunda coisa, você tem que saber exatamente quanto você ganha. E você precisa comparar entre os dois. Nós temos duas opções. Primeira opção que você ganha mais do que você gasta. Perfeito, ótimo, estamos em situação ótima. Nesse caso, eu não vou entrar exatamente tudo que você tem que fazer, mas resumo o que você tem que fazer. Primeiro, cortar gastos. Bem, mas como assim? Você acabou de falar que eu ganho mais. Sim, mas gastos é igual gordura do corpo. Sempre tem de onde tirar e se você não prestar atenção, ela acumula. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar gastos. Segunda coisa que você tem que fazer, presta atenção, investir uma parte e economizar uma parte. Nós temos os ganhos e os gastos. Então, a primeira coisa, você investe parte do dinheiro, o maior investimento para você saber. Muitas pessoas pensam que o maior investimento é em imóveis, renda fixa, ações, tudo isso. O maior investimento que você pode fazer na sua vida chama investimento em você mesmo. Conhecimento é a coisa mais importante do mundo, gente. Investimento em você mesmo, entendeu? Então, essa é a parte, o maior investimento que você tem que fazer, investimento em conhecimento. Isso eu falo muito importante porque também no questão financeiro, a maior parte das pessoas passam dificuldade porque nunca investiram em conhecimento e nunca foram atrás para aprender e buscar essa parte. Então, a primeira coisa que você tem que saber simplesmente é investir em conhecimento, ok? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você aplica parte do dinheiro, obviamente, para viver de juros, tudo isso que nós vamos falar na próxima aula, na quarta-feira. Mas a primeira coisa, quando você ganha mais do que você gasta, você poupa um parte investe e corta gastos. Mas isso foi fácil. Agora vamos para a segunda parte, que é a parte mais importante. Que isso é o problema de muitas pessoas. O que acontece quando você gasta mais do que você ganha? E essa é a pergunta principal que não quero calar. O que você faz quando você gasta mais do que você ganha? E nesse caso eu vou falar para vocês exatamente o que você faz.
Muitas pessoas falam, eu vou trabalhar mais para ganhar mais, que vai resolver meus problemas. Entendeu? Ganhar mais não depende de você. Ganhar mais depende do seu chefe, da sua empresa. Se você trabalha com vendas, tudo isso depende do outro lado querer comprar seus produtos. E muitas vezes, quando você está desesperado por vender, é exatamente nesse momento que você não vende, exatamente. Então, por isso que ganhar mais não depende de você. O que sim depende somente de você é cortar gastos. E, em outra palavra, e quando eu pergunto às pessoas que gastos, aí muitas pessoas falam, o supérfluo. Para a maior parte das pessoas que estão endividadas, muitas vezes eles já tiraram o supérfluo da vida deles. Entende o que eu estou falando? Muitas vezes já não tem essa parte do supérfluo. Ele já não vai para restaurante, já não passeia com as crianças. Essa parte do supérfluo ele já tirou da vida dele. O que acontece muitas vezes é que quando a pessoa está endividada, ele simplesmente corta todas essas coisas, mas continua gastando. Porque ele não entende o que tem que fazer. Agora, anota para vocês a frase mais importante. Quanto você gasta mais do que você ganha, a primeira coisa que você tem que fazer, presta atenção, é corrigir o padrão de vida. Entendeu? Corrigir padrão de vida. E essa é a parte mais importante que você tem que fazer. Por quê? Porque quando você não corrige padrão de vida, nada vai mudar na sua vida. E eu vou explicar isso para vocês, mas eu quero sair do compartilhamento da tela, olhar nos seus olhos e explicar para vocês exatamente esse ponto. Então vamos lá, agora presta atenção. Vou repetir essa parte. Quando você gasta mais do que você ganha, mês após mês, isso não que você tem €1 ou outro na sua vida. Quando você gasta mês após mês, isso quer dizer que você está vivendo, e anota para vocês essa frase, porque essa frase é talvez um dos mais importantes que você vai aprender nessa semana. Você está vivendo no padrão de vida errado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Você vivendo no padrão de vida quer dizer que você não está vivendo no padrão de vida que é compatível com o que você ganha. E sabe por que esse erro acontece? Porque muitas vezes nós vivemos no passado. O que isso quer dizer no passado? Eu tinha, eu ganhava. Não, mas naquela época minha empresa faturava X. Não, naquela época meu salário era X. E as pessoas não têm mais esse salário, nem têm mais esses ganhos e continuam vivendo com esse padrão de vida errado. Então, presta atenção no que eu estou falando para vocês agora. Dinheiro não aceita passado, não aceita futuro. Só aceita presente. Sabe, tipo, eu tinha, eu ganhava, eu era, não serve aqui. Sabe, conhece pessoas comerciantes que o negócio deles já falidos anos e continuar nessa conversa, não, porque vocês não acreditam, porque no passado eu ganhava isso, no passado a empresa, isso não importa mais. Você tem que viver hoje. Você pode sonhar com o futuro, mas você vive no presente. E essa é uma coisa que tem que ser bem claro para todo mundo. Viver no futuro, isso pode te matar. Porque você fala, hoje estou endividado, mas as coisas vão melhorar. Presta atenção, eles não vão melhorar. Você pagando juros em cima de seus dívidas, em cima de seus empréstimos, em cima de suas contas, não vai melhorar nada. Você só vai piorar, você só vai afundar mais. Você tem que viver hoje. Como você está hoje, não como você vai estar amanhã, não bem vai melhorar, eu vou ganhar mais, eu vou crescer, isso eu não quero saber. Para resolver a sua vida financeira, só tem um tempo que você tem que trabalhar, é presente. Eu tenho condições de manter meu padrão de vida? Sim ou não? Se eu não tenho condições, eu tenho que mudar meu padrão de vida hoje. É claro para todo mundo que eu estou falando aqui? Escreve se vocês entendem a mensagem que eu estou tentando passar para vocês, gente. E essa mensagem que viver no passado ou no futuro não existe, não cabe. Isso pode acabar com sua vida. Você só tem que ter um tempo que você vive e no presente. Como você está hoje? Hoje você está positivo? Ótimo. Hoje eu estou negativo, bem. Pronto, então hoje você vai corrigir a sua situação. É claro para todo mundo esse ponto? Eu quero que seja claro, gente. Porque eu cansei de fazer consultoria financeira com pessoas que vivem no futuro ou vivem no passado. Bem, eu tinha, eu ganhava. Eu não quero saber, gente. Eu quero saber como você está hoje. Hoje você tem condições, sim ou não?
Ah, não tenho. Então pronto, muda. Ah, bem, mas as coisas vão melhorar. Não importa. Se eles melhoram, ótimo, você vai ficar melhor ainda. E se eles não vão melhorar? E se a promoção não vai chegar? E se o próximo nível, os próximos ganhos não vai chegar tão rápido quanto você imagina? Como fica essa situação? Ah, bem, aí complica. Pronto. Então você tem que viver corretamente hoje. Porque às vezes, justamente por filosofia errada, nós fazemos erros absurdos. Erros de pessoas boas, trabalhadores, que dão o melhor deles, trabalham às vezes 12, 14 horas por dia e não chega a lugar nenhum na vida porque vive totalmente errado. Então, anota para vocês. A primeira coisa, quando você vive num padrão de vida errado, você corrige ele hoje. Claro para todo mundo nesse ponto? Agora, quando eu ensino as pessoas a corrigir padrão de vida, isso aqui tem entrado um erro muito complicado. Por quê? Porque as pessoas entendem que tem que corrigir padrão de vida, eles entendem que eles têm que diminuir gastos, diminuir padrão, só que muitas vezes eles não sabem o que cortar. Claro para todo mundo isso? Aliás, pessoas do Face, pode até vocês têm a opção de fazer corações, essas coisas. Então faz assim, eu fico feliz aqui vendo que vocês estão participando também. Ok? Vamos lá. Onde eu estava? Eu estava falando de corações, não disso, isso é menos importante. Ou joia, é isso mesmo, a joinha. Tá, beleza, ok. Tá. Onde eu estava? Muitas pessoas, como eu falei, vivem totalmente errado. Então, quando eu falo de corrigir o padrão de vida, as pessoas querem corrigir, mas não entendem onde tem que corrigir. E isso é um ponto extremamente importante. Vou explicar. Agora, isso é um ponto extremamente importante. Eu vou passar esse ponto rápido, porque nós podemos ficar horas nisso, mas eu vou dar para vocês já uma abertura para vocês começarem a estudar essa parte, para vocês entenderem onde está o problema. Vamos lá, olha para mim. Quando a gente está falando em padrão de vida, em custos, gastos, nós estamos falando, a pessoa tem muitos. A pessoa tem, se você vai escrever tudo que você gasta, você tem uma lista inteira. Desde água, luz, aluguel, financiamento, condomínio, gasolina, carro, escola das crianças, material, uma lista infinita de gastos, certo? Perfeito. Se a gente vai dividir essas partes, nós temos coisas que estão, aquilo que a gente normalmente chama supérfluo. Não necessariamente supérfluos, mas coisas que eles dão mais prazer e mais comodidade na vida. Tipo, passear com as crianças, lazer, restaurante, TV a cabo, internet, net, vivo, entendeu? Todas essas coisas que na nossa vida, que eles, entre aspas, podemos falar que eles dão prazer. E temos o que eu falo, que é uma coisa que chama meta. Eu quero que vocês vão lembrar esse sigla, meta. Meta quer dizer, são as 4 coisas principais que mais gastam dinheiro na sua vida. Essas 4 coisas chamam moradia, moradia, E de escolaridade, educação, T, transporte, carro, o meu que você se move, e A chama alimentação. Essas 4 coisas que chama a meta, isso gasta normalmente 70% a 80% dos gastos da família. É onde você mora, entendeu? Onde você mora, a escola que seus filhos estudam, ou a faculdade, alimentação, quando você gasta no supermercado, no açougue, na feira, tudo isso, e o transporte, o carro que você tem, tudo isso. Essas 4 coisas são os principais gastos que a pessoa tem. Mas sabe o que é mais interessante? Que quando a pessoa tenta corrigir o padrão de vida, ele tenta economizar. Onde ele corta? Ele corta nas coisas que é mais fácil. Tipo, não sair mais para restaurante com a família, não passear mais, não fazer nada entre a família, entendeu? Todas essas coisas que é mais fácil, ele corta a TV a cabo em casa, ou diminui o plano, corta net, todas essas coisas ele diminui. Mas normalmente as 4 coisas principais ele deixa. Faz sentido para todo mundo que eu estou falando? A pessoa normalmente quando está endividado, ele não sai da casa que ele mora, não tira os filhos da escola. Então ele não mexe nas coisas que realmente são importantes e que gasta muito.
E o que acontece nesse ponto? Acontecem dois problemas principais. Presta atenção. O primeiro problema, quando você clica, quando você apenas mexe nas coisas pequenas, você tira todo o prazer da sua casa. Ah, papai cortou TV a cabo, entendeu? Ou não pagou TV a cabo, que é pior. Não tem mais celular, a gente não sai mais em casa, não compra presente, não compra roupas, não compra nada. Então, toda a família sofre com isso, porém, não muda, porque como essas coisas representam apenas 20 e 30% dos gastos da casa, ele continua endividado e continua gastando mais mês após mês do que ele ganha, certo? Mas não resolve nada. Então, a família sofre e ele continua endividado. Então, ele, cada dia que passa, ele e a família mais frustrados. Faz sentido para todo mundo que eu estou falando agora? Escreve sim para eu saber se vocês estão acompanhando esse raciocínio meu, porque isso é extremamente importante. Está sofrendo, a família está sofrendo, os filhos estão sofrendo e ele continua endividado mês após mês. E sempre quando eu faço consultoria é a mesma coisa. Então, por isso, agora eu quero que vocês prestem atenção. Quando você corrige padrão de vida, anota para vocês a regra. Você tem que cortar na meta. Meta são as 4 coisas principais. Isso quer dizer a casa que você mora, o carro que você anda, a escola que seus filhos estudam, a faculdade que eles fazem e a alimentação de sua casa. E você tem que mexer nessas 4 coisas. Claro para todo mundo. Ah, Ben, mas você quer dizer que eu vou sair de casa? Presta atenção. Eu não sei o que você tem que fazer, porque cada pessoa tem contas, tem padrão de vida personalizado. E aí você tem que estudar seu. Depois eu ensino a vocês como fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que você vai entender uma coisa assim. A vida é assim. Ou você toma atitude e muda, ou a vida vai mudar por você. Nada fica em vão. O que isso quer dizer? Se você vive em uma casa que você não consegue mais pagar as prestações, você tem 2 opções. Ou você sai dessa casa, ou ela vai ser tomada por você. É claro que eu estou falando para vocês, não tem terceira opção. Você pode enganar por pouco tempo. Você pode fazer rolos por pouco tempo. Você pode achar que você é esperto. Não, porque eu pego outro empréstimo, eu pago primeiro as prestações, depois eu enrolo na escola dos filhos, mas eles dão um prazo, aí depois eu pego o cartão aqui, eu pago isso. Você pode enrolar por um tempo. Mas presta atenção, esse jogo um dia acaba. Se você vive de aparências, quer dizer, você está vivendo no padrão de vida errado. Um dia, esse jogo vai acabar. E um dia, não vai ter mais rolos. Um dia, não vai ter nem de onde tirar. Não vai ter nem banco que vai te emprestar. Não vai ter parente que vai confiar em você para te dar dinheiro. Um dia, esse jogo acaba. E quando ele vai acabar tão feio no seu caso, que não precisa chegar para esse ponto. Lembra, liberdade financeira é viver hoje. Não é no passado e nem no futuro. Não é as coisas vão melhorar. Não, as coisas não vão melhorar. Você que vai melhorar. Claro para todo mundo que eu estou falando, você que é o dono da sua vida, mais ninguém. Então, se você precisa corrigir as coisas, você corrige elas hoje. Não amanhã, não daqui a um ano, não eu estou planejando. Não, não está planejando nada. É agora. Ou você toma atitude e muda a sua vida, ou a vida vai mudar por você. Nada. Nada fica em vão. Lembra disso. Beleza? Para todo mundo que está me ouvindo, está claro a mensagem que eu estou falando para vocês agora? Eu quero que entre na cabeça de vocês, porque, gente, nós estamos vivendo no Brasil, gente. O Brasil não brinca aqui, gente. Esse é o país talvez mais cruel do mundo no questão financeira. Aqui eles vão acabar com você, gente. Se você não vai pagar os cartões, você não vai pagar a sua casa, eles vão acabar com você, vai jogar você na rua e tá sem dó, sem nada. A Caixa Econômica não quer saber se você é gente boa, se você é trabalhador, se você tem 5 filhos. Se você não paga 3 meses de prestação da casa, eles vão jogar você na rua e acabou, vai mandar sua casa para leilão. Então, eu quero que vocês entendam que isso não é brincadeira, isso não é rolos. Isso é a realidade de muitos de vocês. Então, você tem que assumir. Quando você está vivendo errado, você tem que assumir que você tem que corrigir. E muitas das pessoas que vocês conhecem vivem exatamente isso, assim. E infelizmente eles não estão na aula, então você vai ter que depois passar para eles essa aula e falar para eles, acorda.
Porque esse joguinho que você acha que você está esperto, ele vai acabar um dia. E quando ele vai acabar com você mesmo, entendeu? Então, assume essa realidade que você tem, por bem e por mal, entendeu? Por bem e por mal, você simplesmente tem que assumir como você está hoje e você viver corretamente hoje. Não amanhã, não no futuro, é hoje. E eu vou falar para vocês uma coisa. E com isso eu vou terminar essa parte, porque eu quero entrar para o terceiro pilar, que é sair de dívidas, porque está acabando o tempo. Eu sei como isso é dolorido, corrigir padrão de vida, porque eu faço consultorias com centenas de pessoas, e quando eu falo para as pessoas exatamente o que tem que fazer, e eu vejo eles começando a fazer, eu vejo como isso é dolorido. Não é fácil sair da sua casa, falar para os filhos que não pode viver mais nesse bairro, que tem que mudar para outro bairro. Não é fácil, às vezes, tirar seus filhos da escola e falar que papai não tem condições mais de pagar essa escola, nós precisamos mudar para outra escola mais barata. E às vezes não tem condições nem para a escola mais barata, às vezes vai ter que ir para a escola pública, e eu sei como é péssimo, entendeu? Eu sei tudo isso. Mas eu também posso falar para vocês uma coisa. Com experiência minha, o tempo para corrigir padrão de vida é exatamente um ano. Por isso que eu chamei essa semana para a Semana de Construção de Riqueza para 2018. Porque se você vai pegar tudo que eu vou ensinar vocês essa semana e vai começar a aplicar ela em 2018, eu posso prometer para vocês que em um ano apenas, um ano, você pode corrigir totalmente sua vida e sim, daqui a um ano, poder voltar para o padrão de vida que você tinha antes. Um ano apenas. Eu vi isso com centenas de pessoas fazendo esse virada na vida deles. Corrigindo o padrão de vida hoje e um ano depois, voltando para o padrão de vida anterior. Dá para fazer isso. Um ano apenas. Porém, se você vai recusar fazer isso e vai continuar vivendo de aparência, mas imagina o que minha família vai pensar, que eu vou tirar meus filhos, entendeu? Da escola, o que eu vou mudar de casa, o que os vizinhos vão achar. Você vai continuar querendo viver de aparências e você vai criar problemas e dívidas para os próximos anos. Infelizmente, só tem essas duas opções. Ou você corrige hoje e daqui 12 meses ter uma vida nova para sua família, ou continuar vivendo de aparências, continuar fingindo que não é você, continuar pensando que amanhã as coisas melhoram. Infelizmente, você vai criar problemas e dívidas cada dia pior na sua vida. É simplesmente isso. Claro para todo mundo esse ponto. Eu quero que vocês escrevem, que seja claro para todo mundo. Pessoas do Face podem fazer joias, alguma coisa, para eu saber que vocês estão realmente acompanhando essa parte, entendeu? Essa parte, ok? Eu quero que todo mundo vai entender realmente que vocês fixa na cabeça de vocês, entendeu? Fixa na cabeça de vocês esse ponto. E isso é extremamente importante, entendeu? Vocês viver corretamente. Ok? Beleza, vamos lá. Vamos passar agora para o terceiro pilar. Eu estou passando, nessas aulas, eu estou passando os pilares rápido, relativamente. Eu estou dando para vocês a ideia, que nós não falamos no mentalidade, falamos agora sobre o padrão de vida, nós vamos agora passar para dívidas. E são rápido, eu estou abrindo os olhos de vocês, as coisas que você tem que aprender de verdade em 2018. Entende o que eu estou falando? Eu estou tentando ensinar vocês ao máximo, mas não dá para ensinar vocês em uma hora assuntos que levam semanas para aprender. Mas eu quero que vocês vão começar a entender que tem coisas que vocês não sabem e o que você não sabia até hoje se prejudicou. E hoje eu quero que você vai abrir os olhos e vai entender que você, a partir de hoje, vai começar a aprender as regras do jogo. E no dia que você vai aprender as regras do jogo, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Porque eu vou falar exatamente essa frase, porque a gente está entrando na parte de dívidas. A sua ignorância financeira é você não saber os jogos, as regras do jogo. Isso não é uma coisa abençoada. Eu não ligo para dinheiro. Presta atenção. Você não ligando para dinheiro quer dizer que você é ignorante financeiramente. Ignorante financeiramente quer dizer que tem pessoas, corpos financeiros, grupos, que sabem as regras. E eles contam exatamente como sua ignorância. E eles sabem exatamente que como você é ignorante e não sabe as regras do jogo, eles sabem que você vai ser uma presa fácil. E a maior parte dos brasileiros são presas fáceis, infelizmente. Presas fáceis do bancos, dos institutos financeiros,
e eles montam em cima de você justamente porque você não sabe seu direito, você não sabe o certo ou errado, e eles aproveitam isso, e por isso que temos tantas pessoas com problemas financeiros no Brasil, ok? Mas vamos agora terminar falando do terceiro pilar. O terceiro pilar que nós vamos falar agora de como sair das dívidas. Vamos lá. No Brasil, nós estamos falando do país mais complicado, entendeu? Mais complicado do mundo para lidar com dinheiro. Nós temos armadilhas aqui, que são feitos perfeitos para você cair que nem bobo e para você ficar endividado para o resto da sua vida. Simplesmente isso. Isso é Brasil. Infelizmente, é fato. Nós estamos no Brasil, que é o país que tem os juros mais altos do mundo. Isso é fatos. É um país onde a taxa de Selic, a taxa que o Banco Central define, cai todo mês. Ela está agora em 7,5% e ela vai para 7% é a previsão, mas os juros do cheque especial estão subindo, é impossível, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Isso é ridículo, só para você entender. Agora, muitos de vocês perguntam, por que os juros no Brasil são tão altos? Simplesmente eu vou falar para vocês. Alguns de vocês acham que por causa que inadimplência, que muitas pessoas não pagam as dívidas deles, alguns de vocês acham que porque muitos impostos, tudo isso. Anota vocês, tudo isso é mentira. Os juros no Brasil são altos por causa de uma coisa que chama spread. Spread bancário é a diferença entre o que o banco paga quando ele capta recursos, quando você, por exemplo, bota o dinheiro na poupança, ele te paga 0,5% de poupança, menos que isso. E quando ele te empresta dinheiro em forma de cheque especial, ele cobra 13%, 14%. Essa diferença entre o 0,5 por 13, 14, 18, isso chama spread bancário. Claro para todo mundo? E os bancos no Brasil, para quem não sabe, ganham 10 vezes mais do que bancos lá fora. 10 vezes mais. Simplesmente isso. E por isso que nosso terceiro pilar chama como sair das dívidas. Cristiane. Ok? Então, vamos lá. Eu vou ensinar vocês um método no Brasil, como você sai das dívidas. Agora, eu quero vocês entenderem uma coisa simples. Esse método é muito poderoso porque ele não foi feito para maquiar o problema, ele não foi feito para vocês enrolar o problema como muitas pessoas e muitos gurus financeiramente tentam ensinar. Tipo, refinancia, procura um juro menor para juro menor. Esquece, no Brasil todos os juros são altos, ponto final, entendeu? Não tem juros menores, entendeu? Tem juros de 18, tem juros de 10, tem juros de 6, todos estão ferrados, todos vão acabar com a sua vida. Porque você não ganha 6% ao mês, aumento no seu salário, nunca. Então, todos os refinanciamentos, tudo que você vai fazer, vai se ferrar. Entende isso? Então, todas essas dicas de vai lá, conversa com o gerente, vê como você troca uma dívida, isso tudo é blá, 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 porque você não vai sair das dívidas. Você só vai aumentar. 6% ao mês, que é considerado, 5% considerado juros baixos comparado ao juro do cartão, eu quero que vocês entendam, 6% ao mês, estamos falando em 100% ao ano. Você conhece alguma ganhos de alguém que aumenta em 100% ao ano? Então, você vai estar ferrado do mesmo jeito. Então, todos esses rolos que eles ensinam a fazer, esquece. Infelizmente, as pessoas fizeram a vida toda esses rolos e eles só estão cada vez mais endividados. É simplesmente isso. Porque no Brasil é muito fácil endividar, entendeu? Eles endividam com muita facilidade e como ninguém ensina eles como sair das dívidas, eles continuam se endividando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E eles fazem rolos, pegam de um empréstimo que eles acham que é mais barato para um rolo que está mais caro e simplesmente se ferra a vida toda. E eu conheço pessoas que eu fiz consultoria que eles estavam devendo para 20 pessoas. 20 pessoas diferentes. Entre juros do cartão, ele estava devendo entre juros do cartão, estava devendo no cheque especial, está devendo para outros bancos, tinha empréstimo, tinha com família, tinha com agiota, com tudo. E quando eu perguntei a ele, como começou tudo isso? Ele falou, foi um cartão. Sobre um cartão apenas. Só que ele enrolou no cartão, refinanciou outro, refinanciou outro, refinanciou outro, refinanciou outro, e simplesmente se ferrou totalmente com essa parte. Então, por isso que eu quero falar para vocês,
É simplesmente esse ponto. Se você quer sair do seu problema financeiro, você vai ter que aprender o método que eu vou ensinar a vocês agora. Exatamente essa parte. Agora eu quero saber quem aqui na sala realmente está disposto a aprender esse método exatamente como você faz ele. Digito, eu quero aprender esse método. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Presta atenção. Esse método, anota para vocês, ele vai dar para vocês muito poder. E quando eu falo a palavra poder, é poder mesmo. Porque eu vou ensinar vocês um método que vai quitar vocês, vai sair vocês a dívida de vocês. Só que você vai ter que aprender uma coisa. Você vai usar esse método por bem, nunca por mal. Eu não estou ensinando aqui ninguém ser espertino, ninguém ser caloteiro, não. Eu estou ensinando vocês como sair das dívidas no Brasil. Então vamos lá. Primeira coisa, esse método não serve quando se trata de financiamento. Se você se trata de financiamento de carro ou casa ou tudo isso, esquece. Não serve por quê? Porque quando você financia algo, você já assinou. Caso eu não pago aquela coisa, você pode tomar isso de mim. Então, isso não funciona. Agora, para todas as outras dívidas, tipo cartão, cheque especial, empréstimo, todas essas coisas, esse método simplesmente vai ensinar você como quitar. Agora, muitos de vocês não têm dívidas, mas muitos de vocês conhecem muitos outros que têm. Então, eu quero que vocês aprendam esse método. Eu vou falar a primeira parte do método, eu não vou ensinar toda a parte, todas as coisas por trás, porque senão a gente vai demorar muito. Mas eu ensino vocês as primeiras partes desse método. Então, anota para vocês. Primeira coisa do método, anota no caderno. Primeiro, nunca consulta com seu gerente de banco. E essa é a parte, o primeiro passo. Primeira regra, nunca consulta o seu gerente de banco. Nós temos muito visão, sei lá, romântico do gerente de banco. Sei lá, talvez porque quando a gente brincava como criança no banco imobiliário, quando a gente passava na frente do gerente, ele dava R$ 200. Sei lá, se vocês jogavam esse jogo quando vocês eram crianças. Gerente de banco, ele não é nada além de vendedor dos produtos do banco. E quer saber uma coisa? Ele é ótimo vendedor, por isso que ele virou gerente. Simplesmente isso. Ele foi promovido porque ele é um bom vendedor. São pessoas maravilhosas, gente boas, e eles são tão vítimas do sistema quanto a gente. E muitos deles são tão endividados quanto você. Então, primeira regra, nunca conselha com seu gerente de banco. Porque provavelmente ele vai te dar conselhos que só vai enfiar você em buraco mais fundo. Essa é a primeira regra. Claro para todo mundo, primeira regra, escreve sim, eu entendi. Primeira regra. Segunda regra, presta atenção. Segunda regra, chama tudo ou nada. E essa é talvez a regra mais importante. Tudo ou nada quer dizer, anota para vocês. Anota, eu não quero que vocês fiquem assim. Ou você quita integralmente, ou você não paga um tostão. No Brasil, a regra é simples. Ou você quita integralmente, ou você não paga um tostão. O que isso quer dizer? Simples. Se você tem um cartão de crédito, o certo é que você sempre vai pagar ele em débito automático. Tem várias maneiras para usar um cartão de crédito de maneira certa. Não vou entrar para isso. Mas se você usou ele errado e hoje você está ferrado, aquele famoso, o cartão estourado. Nesse caso, você só tem, presta atenção, uma única opção. Ou você quita ele integralmente, que é o certo, ou você não paga um tostão. Como assim bem não paga um tostão? Simples. Porque quando você faz simplesmente o que a maior parte das pessoas fazem, paga o mínimo, você simplesmente joga dinheiro no lixo. E a palavra é jogar dinheiro no lixo. Simplesmente isso. Porque você vai pagar o mínimo do cartão, que é normalmente 15 a 20% do valor da fatura. No dia seguinte que você paga, eles vão colocar os juros do cartão, que é de 15 a 18%, mais taxas, mais encargo. No dia seguinte você está devendo o mesmo valor, só que você jogou o mínimo no lixo. E dinheiro que com certeza faz falta em casa. E agora, o Brasil mudou. Em fevereiro saiu uma nova lei no Brasil, não sei se eu fico desesperado ou se eu dou uma risada dessa lei idiota. Mas que agora os bancos eles não podem cobrar mínimo mais de um mês. Eu não sei se você sabe. Quer dizer que no segundo mês que você
No segundo mês que você paga o mínimo, ele já vai automaticamente refinanciar a sua dívida, ela vai refinanciar a sua dívida no segundo mês, entendeu? E aí, simplesmente, o que vai acontecer? No dia seguinte, eles automaticamente vai refinanciar suas dívidas, e aí eles vão refinanciar como juros que é deles, e os juros deles são 8, 9% ao mês. Isso quer dizer que se você vai refinanciar para um ano, você vai pagar por volta de 150, 160%. Se você fazer como muitas vezes eles oferecem, refinanciar para 24 meses, você vai pagar quase 400%. Você vai pagar 4 faturas de cartão. Então, isso é ridiculamente estúpido. Então, ou você quita o cartão de uma vez, que é o certo que você deve fazer, ou você não paga um tostão. E agora, bem, agora você guarda o dinheiro por fora, e no dia que você vai ter o valor para quitar o cartão integralmente, quando vai ser um valor que lhe convém, você vai quitar de uma única vez. Só isso. Não tem outro formato para você ganhar esse jogo, que seja claro para todo mundo. Ah, bem, mas se eu não vou pagar, eles vão sujar meu nome. Presta atenção. Eles não vão sujar seu nome. Ninguém pode sujar seu nome. O que eles podem fazer é proteger seu nome. Quer dizer que eles vão fazer você não poder fazer mais besteiras financeiras. Que eu acho ótimo para muita gente. Aliás, eu conheço muita gente que quando o nome dele estava sujo, a vida dele se tornou incrível. E quando o nome dele estava limpo, a vida dele estava uma... Se vocês entendem o que eu estou falando. Então, vocês querem saber uma coisa? A melhor coisa que você pode fazer, a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, entendeu? É simplesmente aprender essas regras. Então, primeira regra, nunca consulta com seu gerente de banco. Segunda regra, tudo ou nada. Ou você quita integralmente, ou você não paga um tostão. Terceira regra, presta atenção. Uma dívida fica uma dívida. O que isso quer dizer? O pior erro que as pessoas fazem, eles fazem o quê? Eles refinanciam a dívida. O que isso quer dizer? Ele fez um empréstimo no banco. Pegou, sei lá, vamos dar um exemplo só para vocês entenderem. 10 mil reais de empréstimo. Precisava do dinheiro, parcelou em 12 parcelas, sei lá, de 1.200 reais. Pagou 2 parcelas, não conseguiu pagar o terceiro, sei lá. Caiu os rendimentos, ficou desempregado. O que ele faz? A pessoa volta para o banco, chora para o gerente, fala, porque estou difícil agora, não estou conseguindo pagar o empréstimo. Aí o gerente fala para você o quê? Calma, calma, não se desespera, porque o banco vai te ajudar. Ele fica clicando no computador, pronto, conseguimos, o banco vai te ajudar. E aí ele fala para você, nós vamos refinanciar suas dívidas para as parcelas ficar menores. E aí ele fala para você, a sua dívida, em vez de 1.200, a parcela vai cair para 800. Só que em vez de 12 parcelas, vai para 36 parcelas. E você assina tudo aliviado, porque agora a parcela vai ser menor. Quando você faz isso, você faz duas besteiras no mesmo tempo. Primeira besteira, presta atenção. Antigamente, sua dívida era de 10 mil reais. Agora, sua dívida virou de 30 mil reais. Primeira coisa. Segunda coisa, quem não consegue pagar 1.200 reais também não paga 800 reais. Então, provavelmente, você vai pagar alguns meses e aí não vai conseguir pagar. Aí, de novo, vai voltar para o banco e vai refinanciar. Eu tenho um amigo meu que eu descobri que ele está pagando já 8 anos um empréstimo. Perguntei, pelo amor de Deus, o que você está pagando hoje? Você comprou o quê? Um avião? Ele falou, não, foi apenas um empréstimo de 9 mil reais que eu peguei 8 anos atrás. Ele não conseguiu pagar, refinanciou. Já está pagando 8 anos e tem mais 2 anos para pagar até que ele vai terminar de quitar essa dívida. 10 anos para pagar uma dívida de 9 mil reais. Vocês entendem isso? Nunca refinanciar. Se você não consegue pagar, desiste agora. Guarda dinheiro por fora e no dia que lhe convém, você quita. Simplesmente assim. 4 regras. Presta atenção e essa é a última regra. Chama controle emocional. Controle emocional quer dizer, ou você quita... Controle emocional quer dizer o quê? Primeira coisa, aquilo que a gente falou no segundo pilar. Vive
no padrão de vida correto. Simplesmente isso. Para de viver de aparências, para de tentar manter coisas que você não tem direito, tentar impressionar pessoas que estão nem aí para você. Vive certo. Gente, ninguém vai me convencer que vivendo em uma mansão faz você feliz quando as prestações dela estão atrasadas. Um sonho de viver numa mansão rapidinho vira pesadelo quando as prestações estão atrasadas. Aquele carrão que você sonhou a vida toda, se você não tem condições de manter ele, rapidinho vira pesadelo. E tem muitas pessoas por aí que vocês olham para eles como eles vivem a vida de sonhos. Muitas vezes a vida deles é um pesadelo, mas eles estão fazendo de tudo para manter a aparência, para não aparecer. Vive corretamente. Vive do jeito que você pode viver e deve viver. Nunca vive acima de seu padrão. Nunca vive de aparências. Vive corretamente. Isso é a primeira parte no lado emocional. E a segunda parte do lado emocional quer dizer uma coisa extremamente simples. Se você partiu para aquilo que eu ensinei agora para vocês, eu vou ensinar vocês muito mais coisas depois disso, mas se você partiu para tudo ou nada, parte isso com força. Se na primeira ligação telefônica do banco de cobranças, você vai ficar tudo tremendo e vai correr para o banco para renegociar, você nunca vai sair das suas dívidas. Então você vai ter que estar firme na sua proposta e ir atrás para resolver essa parte, ok? Eu não vou entrar para vocês agora, mas eu quero só para vocês saberem uma coisa interessante. Tem muitas pessoas que ficam preocupadas como escritor de cobranças, que ele vai começar a me ligar, infernizar, vai me processar. Presta atenção, eu não vou dar essa aula agora que chama Direitos do Devedor agora, porque isso é uma aula comprida. Mas só que você vai ter uma noção. No Brasil só tem dois tipos de cobrança, só para vocês entenderem. Cobrança chama judicial e extrajudicial. Para vocês entenderem, cobrança judicial, ela não é vale para o banco. Em 95% a 98% dos devedores, o banco nunca vai entrar em processo judicial, porque não vale a pena para ele. Não vai compensar para eles. Então, 98% das cobranças no Brasil chama extrajudicial. E só vou adiantar para vocês uma coisa, no Brasil não existe cobrança extrajudicial, porque no Brasil dever não é crime. Então, escritor de cobrança não tem direitos e não tem poder nenhum em cima de você. A única coisa que eles podem, legalmente, é pedir de você como educação. Qualquer coisa que eles usam, entre cartas, ligações ameaçadoras, tudo isso é ilegal. Eu não vou explicar para vocês agora, mas tem no artigo 8078, o artigo 71 do Lei 8078 de Defesa do Consumidor, que fala que ameaçar o consumidor, o devedor, coagir ele, tudo isso, ligar no horário que não convém, ligar no trabalho, ligar para a família, ligar no horário de lazer, tudo isso é ilegal e dá pena de 6 a 1 ano de prisão, só para vocês entenderem. Bem, mas como eu nunca ouvi disso? Simples, aquilo que eu falei antes. É muito convém você sendo ignorante, é muito fácil você ser manipulado quando você é ignorante nessa parte. Então, eu não vou entrar para isso, mas eu só posso falar para vocês agora que o método que eu estou ensinando simplesmente é isso. Se você vai seguir o método passo após passo, eu garanto para você que você quita suas dívidas e é rápido. O método ele foi feito para você resolver suas dívidas em questão de 6 a 12 meses. Simplesmente essa parte, ok? Resumindo, o 4 parte. Nunca converse com gerente de banco, tudo ou nada. Uma dívida fica uma dívida e o quarto, tendo controle emocional. Vamos lá. Vamos resumir o que a gente aprendeu hoje. Presta atenção. Duas coisas. Na verdade, resumindo o que a gente fez nessas duas aulas e o que nós vamos aprender na terceira aula, que é o mais importante, que nós vamos falar sobre plano de vida, plano de investimento para 2018. Então, primeira coisa, primeira regra, ter a mentalidade correta. Você precisa corrigir a sua mentalidade. Segundo pilar, que a gente falou sobre corrigir o padrão de vida. Vive no padrão de vida correto. E quando você tem que corrigir seu padrão, você tem que atacar os 4 pilares principais no seu padrão de vida. Que a gente falou, que é educação, transporte, ok? Moradia e alimentação. Esses 4 principais. Depois, o terceiro pilar que a gente falou é como sair das dívidas. Usa o método dos 4 passos para sair das dívidas. Não conversa com o gerente do banco. Tudo ou nada. Uma dívida fica uma dívida. E o 4, simplesmente, ter controle emocional. Então, são os 3 primeiros pilares.
E o que eu estou falando para você, os três primeiras coisas que você tem que aprender para você em 2018 ter uma vida totalmente diferente do que você tem hoje. E esses três pilares são essenciais. Você colocar eles em prática para eu poder ensinar vocês o quarto pilar. Eu sei que todo mundo quer aprender como investir, onde investir, como fazer o dinheiro trabalhar para você, como construir uma aposentadoria, uma liberdade financeira que daqui 10 anos você não precisa mais trabalhar. E esse plano de construção de liberdade financeira, isso nós vamos falar na quarta que vem, que esse vai ser nossa última aula, que vai resumir todas essas quatro aulas, ok? Então, esses três pilares primeiros e o quarto pilar que vai fechar com o investimento, ele vai dar para vocês o início, e apenas o início, de uma escola de aprendizado que você vai fazer junto em 2018. E se você vai realmente entender e vai ter a vontade de aprender, e esse que é o nome do jogo, e a vontade de mudar, a vontade de aprender, e a vontade de mudar a sua vida, 2018 pode ser um ano incrível na sua vida. E não importa como você está hoje. E esse é o nome do jogo. Porque muitas pessoas desistem da vida deles. Muitas pessoas acham que como eu não sei, como eu nunca sabia, eu não sou bom em matemática, eu sou ruim disso, e toda a vida deles é uma porcaria. Não. Eu estou falando para você aqui que não importa quanto ruim sua situação, você pode, encurta o espaço do tempo, você pode dar uma virada na sua vida. Em questão de alguns meses, começar a corrigir. Minha pergunta para vocês é isso. Quem está aqui na sala está realmente comprometido para 2018? Realmente ele vai dedicar para aprender e fazer 2018 um ano financeiramente totalmente diferente do que os outros anos. Escreve, eu estou comprometido para fazer 2018 totalmente diferente. Ok, ótimo. Estou vendo que muita gente. Perfeito. O que é que nós precisamos agora? Vamos lá. Se vocês querem fazer algumas perguntas rápido, eu vou responder umas 3 perguntas rápido, porque eu não quero que a aula vai prolongar muito. Primeira coisa, o que vocês precisam fazer é começar a ver seu padrão de vida, ter um padrão de vida que é compatível com sua realidade hoje, entendeu? Com padrão de vida que é compatível hoje, não é padrão de vida que vai ser compatível no futuro, não é padrão de vida que você tinha no passado, padrão de vida que você tem hoje. Primeira coisa, entendeu? Ok. Simplesmente, então a primeira coisa é você tem que ter padrão de vida que é compatível com o que você está vivendo hoje. Não no passado, não no futuro. Esse é o segundo pilar. Faz um padrão de vida certo. Terceiro pilar, se você tem dívidas, você vai começar a trabalhar em cima deles com esse método que eu ensinei a vocês agora. Os 4 passos do método de como você quita dívidas. Os 4 que eu falei. Tem que ter coragem. Eu não entrei agora para toda a explicação de como você enfrenta o escritor de cobranças, quais dívidas que você paga primeiro. Tem dívidas para pessoa jurídica, pessoa física. Tem que ter uma coisa, depois a gente vai mais para frente, e você vai poder aprender isso, ok? Mas agora eu quero que vocês vão começar a colocar, começar a mudar as coisas que vocês começaram e seja comprometido para 2018. Vamos lá. Eu vou responder umas 3, 4 perguntas. Vamos lá. Alexandre escreveu que Alexandre é empresário da área de serviço e hoje eu não sei quanto ganhei no mês seguinte. O que sugere? Alexandre, eu sugiro que você tem problema. Gente, se vocês não sabem, Alexandre, se vocês não sabem quanto você vai ganhar no mês seguinte, o que eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu sempre ensino, você tem que trabalhar no hipóteses mais baixo possível. Quer dizer, Alexandre, você tem que pegar o ano todo e pegar o pior mês seu, e você tem que trabalhar e viver num padrão de vida compatível com o seu pior mês. Simplesmente isso. Então, se você ganhou, sei lá, você ganha todos os meses por volta de 7, 8 mil, sei lá, 10 mil, e tem meses, às vezes, que você ganha 5, você vai construir um padrão de vida de 5 ou mais baixo que isso. Isso, simplesmente, essa parte. Ok? Sempre você administra como seu pior hipótese. Tiago perguntando, no mês passado o banco refinanciou uma dívida minha que era de R$ 400 e depois o financiamento foi para R$ 890. O que fazer nessa situação? Simplesmente, Tiago, segundo passo,
chama tudo ou nada. E muitas vezes, Thiago, isso aplica muitas vezes nesse caso. Anota para vocês uma regra muito chata que eu tenho que ensinar a vocês. O banco, para quem não sabe, não negocia com pessoas que pagam as dívidas deles. O banco só dá desconto, só negocia com pessoas que não pagam. Sei que é triste falar isso no Brasil, mas isso é a realidade. O banco não dá desconto, ele está nem aí para você enquanto você paga. Quando você paga, ele vai cobrar, ele não vai te dar desconto, não vai tirar juros, não vai fazer nada. O banco só vai negociar com você quando você não vai pagar. Infelizmente, isso. E quem já passou por ser inadimplente, muitas vezes porque nem queria ser inadimplente, sabe exatamente o que eu estou falando. Então, infelizmente, isso é a regra no Brasil. Carla perguntando como faço para definir que dívida eu vou pagar primeiro. Ok, Carla, precisa saber duas coisas. Primeira coisa, separar a dívida de pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física, gente, vocês pagam. Vocês pagam no jeito que vocês podem, mas vocês pagam. Por que eu falo isso, gente? Porque pessoa física, normalmente, é alguém da família ou amigo que te emprestou dinheiro. Alguém que confia em você e muitas vezes emprestou sem juros, sem nada, só para te ajudar. E muitas vezes a gente paga para os bancos tudo isso, e como é família, tudo isso deles, a gente deixa por último, e às vezes nem paga, ou enrola eles, ou foge deles. Se você recebeu ajuda de alguém da família que te ajudou, você é obrigado a devolver para ele. Porque uma pessoa que te confia em você. Porém, você é obrigado a devolver nas condições que você pode mesmo. Então, não adianta se matar para pagar para eles e endividar em outra forma. Então, primeira coisa, você enfrenta essas pessoas, Carla, entendeu? Se é pessoa física, você fala, eu sei que eu estou devendo, eu posso pagar X, eu não vou entrar para todo o cálculo, mas tem um cálculo que você tem que fazer, como você paga primeiro para a pessoa física e depois como você paga para as pessoas jurídicas, entendeu? Agora, a dívida que você paga, em geral, Carla, são dívidas que você quita, ou dívidas que você coloca eles sem juros. O que isso quer dizer? Se a dívida está continuando correndo juros, você não paga um tostão, porque o dinheiro que você vai colocar vai ser engolido pelos juros. Você só paga ou que você quita totalmente, ou você fez, como uma pessoa física, um acordo onde você definiu um valor que você pode pagar todo mês, mas esse valor não corre mais juros. Ok? Aí sim, você pode fazer realmente plano. Depois vocês vão aprender como fazer uma planilha, onde você vai colocar, anotar exatamente o que você vai pagar. Você fazer um plano para 2018, para você simplesmente, como você quitar totalmente a sua vida financeira. E dá para fazer, gente. No Brasil, do mesmo jeito que é extremamente fácil endividar, também é extremamente fácil de sair. Desde que você sabe o caminho certo para sair. Se você não sabe o caminho certo, você só vai enrolar cada vez mais. Mas se você aprende o caminho certo, dá para fazer isso rapidinho, ok? Sibeli falando, eu fiz com o meu cheque especial, mais de um ano sem pagar, deixei cancelar a conta, quando fui negociar, a dívida saiu menor do que a dívida original. Sibeli, perfeito, é tudo ou nada, infelizmente, esse é o jeito no Brasil para resolver dívidas. Você sendo correto, pagar tudo, se matando, você não vai sair. Porque a lema do banco, para quem não sabe, chama um bom devedor é devedor para sempre. Então, infelizmente, no Brasil, você tem que saber as regras e o caminho para sair. Resumindo tudo que a gente aprendeu, o que vocês têm que fazer agora? Primeira coisa, sua mentalidade. Começar a sair desse mundo de consumo, mundo de viver de aparência, mundo de gastar tudo com conforto. Primeira coisa. Segunda coisa, começar a sentar com uma família, sentar com seu marido, com sua esposa, sentar e preencher a planilha financeira, saber exatamente quanto você gasta, quanto você ganha. Terceira coisa que você precisa fazer é simplesmente, se você já está em dívidas, começar a fazer plano de tudo ou nada e para quitar as dívidas, fazer um plano que em questão de 6 a 12 meses você vai estar livre das dívidas, ok? E a terceira aula que nós vamos ter, essa é a aula que vai resumir tudo. Essa é a aula que eu vou dar para vocês um plano de vida, um plano de como construir simplesmente a sua liberdade financeira. E essa aula vai ser mais importante de todos, porque com essa aula você vai ter um plano de investimento. Plano que vai resumir como você não apenas sair de dívidas, e como você sim. Comece agora a saber onde você vai colocar seu dinheiro e como você vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você, porque isso é o mais importante. Porque se você depende da aposentadoria do governo, você sabe que você está frito.
ok? Se você está dependendo de previdência privada, muitas vezes não é o plano que você precisa no momento para construir sua liberdade. E muitas vezes você não tem nenhum dos dois e vai trabalhar a vida toda e vai morrer na praia, porque quando você vai ter tempo, talvez, para disfrutar a vida, não vai ter dinheiro. Por quê? Porque você nunca cuidou para construir a sua liberdade. Em 10 anos, e essa é a proposta da terceira aula, em 10 anos, você pode, sim, construir a sua liberdade financeira, desde que você vai aprender como investir o seu dinheiro, onde investir ele primeiro, onde colocar ele segundo, como você pode aumentar seu rendimento e como você pode, sim, construir em questão de 10 anos, ter uma vida espetacular financeiramente. E qualquer pessoa no Brasil, qualquer, pode fazer isso. Pessoas reclamam no Brasil, mas eu vou falar para vocês no Brasil. Brasil tem cheio de problemas, mas também cheio de oportunidade para quem sabe as regras do jogo. O que você precisa saber apenas é ter a vontade de verdade de aprender e mudar sua vida. Porque, como eu falei, ignorância não é nada abençoada nessa história aqui. Você tem que saber exatamente como as regras do jogo funcionam, como você pode mudar sua vida e simplesmente em questão de algum tempo, 10 anos, em questão de 6 a 12 meses, você quita as dívidas, corrige o padrão, começa uma vida nova. E em 10 anos, a partir de hoje, você pode sim ter liberdade financeira. Vai ser uma aula que vai fechar essa semana espetacular. E eu tenho certeza que depois dessa aula, fechando essa semana, para muita gente de vocês, muita gente, ano 2018, e não importa como foi até agora, não importa se 2007 foi muitas decepções, muitos problemas, você vai fechar 2016 correto, 2017 correto, e vai abrir 2018 do jeito que tem que ser. E eu vou falar para vocês, eu tenho um compromisso meu com vocês. Eu tenho um compromisso com meus alunos, com meus leitores, com centenas e milhares de alunos meus, ensinar eles como construir liberdade financeira. E eu sei que quando você vai aprender as regras do jogo, eu tenho certeza que você vai ter também sua liberdade financeira. Eu não estou falando para vocês que é fácil, não estou falando para vocês que é passos de mágica, que é uma milagre, mas eu falo para vocês que é tão fácil construir liberdade financeira quanto viver endividado e com problemas financeiros. A única coisa é que são dois caminhos diferentes. Um caminho é o caminho da ignorância, de não saber as regras, o caminho das dívidas, e outro caminho é o caminho de conhecimento, de saber as regras do jogo e saber realmente fazer as coisas trabalhando para vocês, ok? Adorei estar com vocês, essa aula foi realmente incrível, essa parte, ok? Nós vamos encontrar, continuar fazendo as atividades. Quem não fez ainda o e-book, faz ele, preenche para você fazer a autoavaliação. Preenche a planilha financeira, comece a utilizar ela, ok? Comece a estudar essa parte, vai ser a aula que vai resumir essa semana e vai ser realmente espetacular, ok? Um beijo no coração, um beijo para todo mundo, obrigado pela audiência, obrigado por estar comigo e obrigado por estar nessa missão. Agora, a obrigação de vocês é ensinar outras pessoas aquilo que vocês aprendem aqui, ok? Nós estamos nessa aula, participam centenas de pessoas, mas isso é uma gota no mar das pessoas que realmente precisam. Então, próxima aula, coloca suas famílias, compartilha mais, e a gente vai fazer realmente um barulho no Brasil, muita gente, ok? Beijos e até quarta-feira.